Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ou tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em Jesus, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nessa noite a palavra que eu trago à igreja, irmãos, é salvação, redenção e aperfeiçoamento. Salvação, eleição, na verdade, eleição, salvação e santificação. São três ações, irmãos, três ações praticadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós temos aqui nesse texto que nós lemos, as ações do Pai, as ações do Filho e as ações do Espírito Santo. Já trouxe essa palavra aqui na igreja, mas senti de Deus de trazê-la novamente a nós. Como no domingo passado eu preguei aqui, falando a respeito do nome poderoso e salvador de Jesus Cristo. Nome esse que aí no mundo é blasfemado, ridicularizado, rechaçado. Para nós ele é salvação, para nós ele é poderoso, para nós ele é vida eterna, para nós ele é libertação, para nós ele é abertura de prisões, para nós ele é cura, para nós ele é vida, para nós ele é restauração, para nós ele é vida eterna com Deus. Diante disso, quero trazer essa palavra para a igreja nessa noite. Quero falar dessas ações do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Deus em sua infinita graça, Deus em sua infinita bondade, Ele nos elegeu, irmãos, antes da fundação do mundo. Deus, Ele nos escolheu em sua presciência, Ele nos escolheu
para sermos salvos, para sermos herdeiros com Ele, co-herdeiros com Cristo Jesus. Deus, Ele nos escolheu antes da criação dos céus e da terra. Ele nos escolheu e Ele nos santificou em Cristo Jesus. Em Deus, irmãos, nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados porque nós estamos em Jesus Cristo. Deus, Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Deus, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Você é abençoado em Cristo Jesus. Você é escolhido em Cristo Jesus. Você é eleito em Cristo Jesus para participar da glória de Deus, para participar da salvação de Deus, para ser participante do perdão de Deus. Você foi escolhido em Cristo Jesus e foi abençoado em Cristo Jesus. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você não necessita de nada, porque em Deus você tem tudo. Você não precisa de mais nada, porque em Jesus você tem tudo. Nele você tem perdão, nele você tem vida eterna, nele você tem libertação, nele você tem regeneração dos teus pecados. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos em sua presença. Nós fomos chamados da nossa vã maneira de viver, quando nós vivíamos no pecado, mergulhado na desobediência, distante de Deus, afastados de Deus, em separação de Deus. Ele nos escolheu quando nós éramos inimigos dele. Quando você era inimigo de Deus, Deus, Ele te escolheu para ser amigo. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem escolheu a você. Não fomos nós quem escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu a nós. Jesus, Ele disse na sua palavra: não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para ser os meus servos, e eu ser o vosso Deus e Senhor. Ele nos escolheu para nós sermos santos em Jesus. É só através de Jesus Cristo que nós podemos ser santos. É só através do sacrifício expiatório de Jesus que nós podemos ser santos. Nosso habitat natural é na presença de Deus. É a santidade, é a vontade de Deus para nós. Ele nos chamou para nós sermos santos, santos em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou. Em adoração, Ele nos adotou para nós pertencermos irrevogavelmente a Ele para sempre. Ele nos escolheu para nós sermos dele, irmãos, para sempre. Ele nos separou para pertencermos a Ele para sempre. Ele é o nosso Deus de maneira irrevogável. Ele é o nosso Pai de maneira irrevogável. Ele nos deu doação, Ele nos adotou para ser seus filhos de maneira irrevogável. Se você é salvo em Jesus, a sua salvação é irrevogável. Se você é salvo no Senhor, a sua salvação é irrevogável. Nós somos filhos e não escravos. Nós não fomos chamados para ser escravos. Nós fomos chamados para ser filhos. Escravos éramos escravos do diabo, éramos escravos do pecado. Contudo, Jesus quebrou as cadeias que nos prendiam. Jesus quebrou a algema que nos prendia. Ele quebrou a prisão que nos prendia na mão de Satanás, a corrente que tinha em nosso pé e que a ponta estava na mão do diabo. Jesus quebrou. Não somos mais escravos. Nós somos livres em Jesus. O que mais que Deus fez por nós? Deus, Ele nos deu graça.
Em Jesus, no amado, Ele nos deu graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu graça. Ele nos deu graça. Ele nos deu graça. Ele olhou para nós e disse: eu te dou graça. Ele olhou para você e disse: eu te dou graça. A minha graça vai te cobrir. Minha graça vai te envolver. Minha graça vai te cobrir. Minha graça vai te encher. Não é por merecimento, é por graça. Você não está aqui porque merece, é por graça. Eu não estou aqui porque mereço, é por graça. Não estou aqui porque sou mais importante, é por graça. Não estou aqui porque sou melhor, é por graça. Não estou aqui porque sou mais bonito, que não sou, é por graça. Não estou aqui porque tenho dinheiro, não, porque não tem nem um real no meu bolso, é por graça. Não estou aqui, irmãos, por formação, não, porque não tenho, é por graça. Você não está aqui porque é rico, não, é por graça. É por graça, foi a graça de Deus quem te trouxe aqui. Tudo isso para quê? Versículo 6 diz que tudo isso foi para que o nome dele fosse glorificado, para a glória dele. Ele nos escolheu, nos separou, nos elegeu, nos perdoou de todo pecado, foi para a sua glória. Foi para que seu nome fosse glorificado. Foi para que seu nome fosse exaltado. Cristo Jesus, Ele nos deu perdão, segundo as riquezas de Deus. Segundo as riquezas de Deus, irmãos. Não é segundo a nossa riqueza, é segundo a riqueza de Deus. Não, irmãos, a riqueza de Deus não acaba. A riqueza de Deus não se finda. A riqueza de Deus, irmãos, é inesgotável. A riqueza de Deus é infindável. E foi segundo a riqueza de Deus. E Ele nos deu perdão. Não importa o pecado que tenha praticado, não importa o pecado que tenhamos feito, não importa o pecado que tenhamos cometido, o perdão de Deus nos alcança. O perdão de Deus nos alcança. Uma judia chamada Corietibus, se não me engano é assim a pronúncia, ela disse o seguinte: não existe buraco, poço mais profundo que o amor de Deus não chega. Não existe buraco mais profundo que o amor de Deus não chega. Não importa o pecado praticado, o amor de Deus alcança o pecador. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa redimir. É o sangue, somente o sangue. É pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós somos abundantemente perdoados. Não é um perdão limitado, irmãos, não. O perdão de Deus é ilimitado. Ele não limitou, Ele não colocou limite ao perdão. Ele não colocou reservas. Não, Ele não disse: é só até aqui que eu te perdoo, passar daqui tu não é mais perdoado, não. O perdão dele é ilimitado. É abundante, a graça dele é abundante, a misericórdia dele é abundante, o amor dele é abundante, o perdão dele é abundante. Ele derramou sabedoria e entendimento sobre nós. Através de Cristo Jesus, nós discernimos todas as coisas. Jesus, Ele nos trouxe discernimento. Jesus, Ele nos trouxe a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Em Jesus nós temos discernimento e discernimos todas as coisas. Nele nós sabemos quem é Deus. Essas são as ações de Jesus. Ele nos trouxe discernimento. Ele nos trouxe conhecimento. Ele nos trouxe revelação de Deus. Ele veio revelando o Pai. Ele disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem está comigo está com o Pai. Quem anda comigo anda com o Pai.
Ele veio trazer revelação do Pai. Jesus veio mostrar quem é o Pai. Em Jesus nós temos revelação do mistério de Cristo. Tudo é sobre Cristo e nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo disse: em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus nós podemos vencer. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos vencer o pecado. Em Cristo Jesus nós podemos vencer Satanás. Em Cristo Jesus nós podemos vencer as tribulações. Em Cristo Jesus nós podemos vencer esse mundo pecaminoso. Em Cristo Jesus nós podemos nos levantar. Em Cristo Jesus podemos nos fortalecer, podemos nos erguer. Em Cristo Jesus o caído se levanta, o fraco fica forte, o morto ressuscita, a doença é curada. Em Cristo Jesus o desesperançado tem esperança. O perdido tem perdão e recebe vida eterna. O aprisionado recebe libertação. Em Cristo Jesus as muralhas caem por terra, as tempestades se acalmam, os gigantes são derrubados, o mar se abre, o Jordão se abre. Em Cristo Jesus as lepras são curadas, os mortos são ressuscitados. Nós fomos predestinados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Temos um destino glorioso já estabelecido. Nós temos um destino glorioso estabelecido para nós, igreja. Permaneça firme. Permaneça de pé. Permaneça caminhando. Permaneça correndo. Se não dá para correr, caminhe. Se não dá para caminhar, se arraste. Mas não desista. Prossiga, persista, continue. Nós fomos predestinados para a glória de Deus. Deus nos escolheu através de Jesus para a sua glória. E tudo isso para quê? Para a glória do nome de Deus. Para a glória de Deus. Para o louvor da sua glória. O versículo 13 e 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós falamos aqui da ação de Deus, nos elegeu, enviou Jesus para morrer por nós. Através de Jesus Ele nos escolheu, nos redimiu, nos perdoou, nos separou, nos salvou. E agora, através do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus para estar conosco, o Alus, o outro Consolador, o Paracleto divino, o advogado, o chamado para estar ao lado de e também dentro de. Paracletos, palavra que significa chamado para estar ao lado, mas também para estar dentro. Ele foi enviado, o Espírito Santo, como um selo de uma promessa. De uma promessa que foi feita, que Ele nos encheria com seu Espírito, que Deus habitaria com os homens e dentro dos homens, e é através do Espírito Santo que Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo ele foi enviado para andar ao nosso lado e também para andar dentro de nós. O Espírito Santo significa Deus dentro de nós e Deus ao nosso lado. Deus dentro de nós, morando dentro de nós, reinando dentro de nós, guiando-nos, e Deus ao nosso lado, andando conosco, vivendo conosco, passeando conosco, nos guiando, nos orientando. Somos selados pelo Espírito.
Nós fomos selados para pertencermos eternamente a Deus. Você foi selado com o selo do Espírito. Você foi selado. Você está carimbado. Quando Deus olha para você, Ele vê um selo. E esse selo diz: pertenço a Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê um selo. E esse selo diz que nós pertencemos a Ele. Nós fomos selados pelo Espírito Santo para pertencermos, somos propriedade de Deus. Lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para Deus. Somos adquiridos, selados, pertencemos a Deus. Temos a garantia da redenção até o fim das nossas vidas. Nós temos a garantia. O Espírito Santo em nós garante que fomos redimidos. O Espírito Santo em nós garante que pertencemos a Deus. O Espírito Santo em nós nos santifica dia após dia. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo em nós é nos santificar. É nos santificar. É nos fazer lembrar da palavra. É nos fazer andar guiados pela palavra. O Espírito em nós, a obra dele é nos selar para pertencermos a Deus e nos dar garantia de que somos dele. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Foi feita uma obra redentora em nossas vidas. O sangue de Jesus nos redimiu de todo o pecado. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Deus nos fez os seus herdeiros e sendo co-herdeiro com Cristo Jesus. Deus, Ele nos santificou através da palavra, nos santificou através do Espírito. Nós pertencemos a Ele, somos dele para sempre. Você é dele para sempre. Aí Paulo diz assim no versículo 15: quando eu me lembro de tudo isso, eu oro a Deus, louvando a Deus pela vida de vocês, e orando para que Deus os mantenha firmes. Eu oro para que Deus mantenha vocês firmes, para que vocês continuem crescendo na vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós continuemos a crescer. A vontade de Deus para nós é que nós cresçamos em graça, em virtude, em poder, em conhecimento, em bondade, em misericórdia, em santidade. Nós fomos eleitos para sermos santos. Você foi escolhido para ser santo em Cristo Jesus. Você foi eleito e você pertence a Deus. Satanás não pode tirar você da presença de Deus. Satanás não pode tirar você da presença de Deus, a não ser que você dê lugar. Mas se você se manter firme em Cristo Jesus, se você ficar ligado em Cristo Jesus, o inimigo não vai tirar.